Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila e hoje eu trouxe mais um vídeo falando de curiosidades sobre obras de arte famosas. Hoje eu vou falar sobre o Nascimento de Vênus, que é um quadro de Sandro Botticelli, um pintor italiano da época do Renascentismo. Esse quadro foi criado entre 1482 e 1485. A pintura foi uma encomenda de Lorenzo di Pierfrancesco de Médici, que era um cara muito importante lá na sociedade italiana na época. Ele era um banqueiro rico e quis encomendar esse quadro para decorar a casa dele. Então, o Nascimento de Vênus foi o resultado dessa encomenda. Mas supõe-se que, na verdade, a deusa Vênus, que é a deusa da beleza pintada no quadro, foi inspirada em uma amante dele, a Simonetta Cattaneo Vespúcio, que por sua vez era esposa de um cara lá, um rico comerciante da época, uma bagunça, né? E ela era considerada um ícone de beleza na época, tanto que ela já tinha servido de inspiração para vários outros artistas. Botticelli também usou outras referências para fazer esse quadro. Outra inspiração, dessa vez para fazer a pose da Vênus, foi a estátua grega chamada Vênus Capitolina, que é conhecida como uma Vênus pudica. O que significa? Uma Vênus envergonhada, porque na pose dela, ela tenta, cobrir ali os seios e cobrir as partes íntimas. Esse quadro também tem elementos da mitologia grega. O nascimento de Vênus, na verdade, é um mito que conta, a história ali de como a Vênus foi criada. O mito do nascimento da Vênus conta que a Vênus nasceu das espumas do mar sobre uma concha e ela flutuava ali no mar em direção ao continente. O Botticelli, ele inovou tanto nesse quadro, ele quebrou tantos padrões, ele foi o primeiro pintor a pintar uma mulher nua que não fosse a Eva. Naquele tempo, os quadros, eles tinham muitos temas religiosos e os artistas pintavam muitas cenas, de acontecimentos bíblicos, mas o Botticelli, ele pintou uma mulher que não tinha nada a ver com a religião e nua ainda por cima. Então, assim, foi um evento. A técnica que ele utilizou também foi têmpera sobre tela. No caso, eu li que na época não era comum pintar sobre tela, era mais comum pintar na madeira ou então afrescos, que eram pinturas em parede, em teto, tipo como tem nas igrejas, aquelas pinturas bonitas no teto, isso que era mais comum. Mas aí você me pergunta, o que é têmpera? Não sei se vocês já ouviram falar. Têmpera é uma mistura de pigmentos com algum aglutinante. O que é aglutinante? Alguma coisa para juntar esses pigmentos, para dar aquela liga. Ele pode ser água, pode ser ovos, também clara de ovo. Naquela época, os pintores não compravam tinta, não tinha tinta para comprar, não era um material assim industrializado, então eles próprios tinham que fazer suas misturas ali, fazer suas próprias tintas. E vocês acreditam que essa arte maravilhosa quase foi queimada? Foi o seguinte, existia lá um monge na época que promovia tipo um evento mesmo, que era chamado a Fogueira das Vaidades, onde ele incentivava as pessoas a queimar obras de arte que não fossem sobre o tema religiosidade. O que salvou essa obra do Botticelli foi que começaram a relacionar ela com símbolos religiosos. Por exemplo, a concha, que é considerada um símbolo da fertilidade, da feminilidade, ela também era usada no catolicismo, até em batismos, ali para pegar a água. Daí o Nascimento de Vênus, ele poderia ser interpretado como uma cena de batismo, já que ela estava ali dentro da água, podia ser tipo o renascimento dela após o seu batismo. Eles inventaram toda uma fanfic, uma história só para não queimar a Vênus, e ainda bem.
Então, fazendo aqui uma breve análise do quadro. Do lado esquerdo, tem duas pessoas ali voando, que não são anjos. É, na verdade, o deus do vento, Zéfiros, e uma ninfa, que era a sua esposa, chamada Clóris. Eles estão ali assoprando a Vênus, ajudando ela a ir em direção à terra firme, porque, como vocês podem ver, ela está no mar, em cima de uma concha. E do lado direito tá ali a deusa Hora, que é uma deusa das estações do ano, à espera de Vênus para cobri-la com um manto todo florido. Isso representa a renovação de tudo aquilo que floresce durante a primavera. E tem esse plano de fundo lindo, elaborado, com o céu, a natureza, o mar, a terra firme. Para quem não gosta de pintar cenário, pira, né? Porque deve ter dado maior trabalho para o Botticelli pintar tudo isso. Sandro Botticelli nasceu na Itália, em Florença, e quando ele tinha 17 anos, ele foi apresentado a um artista italiano já famoso, chamado Filippino Lippi, que viria a se tornar ali seu mestre. Foi assim que ele começou a carreira de pintor dele. Botticelli, com o tempo, ganhou reconhecimento e se tornou um protegido da família Médici, que era uma família muito influente na época e incentivava muito a arte. Então, eles também encomendavam muitas artes do Botticelli. No início da sua carreira, ele pintava quadros sobre temas religiosos e tal, que era o mais normal na época, né? Todo mundo pintava muitos quadros sobre acontecimentos bíblicos e tudo mais. Mas depois de uma viagem a Roma, na cidade grande, né? Ele pegou ali algumas influências do que estava rolando na época. E aí ele começou a pintar temas considerados pagãos, ou seja, que eram fora da religião, como foi o caso da Vênus, que ele pintou para o Médici lá. Botticelli também pintou outras coisas, ele também pintou afrescos para a Capela Sistina. Tá passada? Porque eu tô muito chique. Sandro Botticelli foi um dos principais nomes do Renascimento italiano e assinou obras-primas como O Nascimento de Vênus, A Adoração dos Magos, A Tentação de Cristo e muitos outros. Hoje o quadro O Nascimento de Vênus se encontra na Galeria degli Uffizi, em Florença, na Itália. Gostou do vídeo? Então me deixa aí sugestões de qual obra de arte você quer que eu fale no próximo vídeo. Beijos e tchau!